Paz de Cristo, estamos aqui, Bíblia e Vida, nosso terceiro episódio, graças a Deus. Estamos aqui para pegar um trecho da Bíblia, analisar o contexto e fazer aplicações pessoais, porque a Bíblia ela não é feita apenas para ser lida, a Bíblia é feita para ser vivida. Então vamos lá, Mateus capítulo 5, o famoso Sermão do Monte, versos 13, 14, 15 e 16. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu valor, com o que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal e dá luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Glória a Deus. Meus irmãos, esses versos são muito conhecidos. Eu acho que desde pequenininho, as crianças elas já escutam ali na sala do Kids sobre sal da terra, luz do mundo. Eu estava conversando sobre isso hoje com o meu filho, inclusive. Ele estava falando sobre um alimento que ele gosta de comer. E ele falou que ele gosta do salzinho que tem ali. E eu falei, Noah, quer ouvir uma coisa muito legal? Jesus falou que você é sal também. E eu comecei a conversar com ele sobre este versículo. E me lembrei aqui sobre uma questão muito importante que nós vamos tratar hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes, vamos analisar o contexto aqui. O que estava acontecendo nessa situação? Primeiro, é importante lembrar que o povo estava sob o domínio do Império Romano. Então, nós tínhamos lá César, o imperador, todos os seus generais ali, dominando aquela região, não só aquele povo de Israel, mas também outros países, outros povos ao redor. Então, existia uma crise ali, uma tensão política e militar ali naquela situação, naquele contexto. E eles estavam esperando, inclusive, que Jesus viesse como um grande líder político e militar que derrubaria, destruiria o Império Romano, libertaria o povo de Israel e tornaria uma nação soberana sobre a terra. Mas Jesus veio de uma forma totalmente diferente, quebrando padrões, quebrando paradigmas, desde da gestação, do seu nascimento. E aí, vem aqui nessa questão, esse general ali que estava sendo esperado, ele vem falar sobre ser sal e luz. Então é um contexto um pouco diferente, né, se nós formos analisar. E o que acontece? Lá no capítulo 4 de Mateus, o último versículo, vai falar assim, ó, versículo 25. E seguiam-no grandes multidões de pessoas. Da onde? Da Galileia, de Decápolis, Jerusalém, da Judeia e além do Jordão. E o que essas pessoas estavam fazendo? Elas estavam seguindo a Jesus. Porque Jesus, ele estava na Galileia ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, curando todas as espécies de enfermidades e todas as espécies de doenças entre o povo. E isso está no verso de número 23 do capítulo 4 de Mateus. Então, as pessoas começaram a seguir a Jesus, ouvir os seus ensinamentos, ficavam admiradas com os milagres, com as operações que estavam acontecendo ali. Jesus, então, ele vendo aquela multidão, ele sobe em um monte e senta e começa a ensinar aquele povo. E aqui tem uma curiosidade muito interessante, porque Jesus é a pessoa mais inteligente, maravilhosa que já existiu. Olha só, pensa comigo, tinha uma multidão juntamente com ele. Ele subiu em um monte, o local mais elevado ali, para que as pessoas pudessem ver melhor, mas não só isso, tem física envolvida aqui, tem a questão das ondas sonoras. Ele foi ali naquele local mais alto, porque lá de cima ele conseguiria falar e o máximo de pessoas possíveis iria escutar a sua voz, pela dinâmica, certo? Então, por isso que inclusive é chamado de o Sermão do Monte, porque ele subiu em um monte
para dar esses ensinamentos. E aí ele começa com as bem-aventuranças, né? O bem-aventurados pobres de espírito, que inclusive são temas legais também para nós conversarmos aqui em outros episódios. O que é ser pobre de espírito? E se você está assistindo até aqui, coloca aqui embaixo nos comentários. Coloca mesmo. O que é ser pobre de espírito? Para você. Mas não pesquisa, não. Deixa vir o natural ali. A primeira coisa que vem na sua cabeça. O que significa ser pobre de espírito. O que é bem-aventurados pobres de espírito. Coloca aí nos comentários, tá bom? Depois tem bem-aventurados que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Muito importante, que tem a ver com o que nós vamos falar aqui. Os misericordiosos, puros de coração, pacificadores e os que são perseguidos por causa da justiça, tá? Perseguidos por causa da justiça. Não é o tema aqui hoje também, mas tem gente que fica, não, estou sendo perseguido e Deus vai me honrar, mas às vezes a causa dessa perseguição é a sua chatice mesmo. É porque você, às vezes, é uma pessoa tão irritante ali, insuportável em determinadas situações, que acaba sendo perseguido, mas não estou falando que é o seu caso. Vamos lá, vamos continuar. E aí ele chega sobre essa questão de ser sal e luz do mundo. Aqui é um ponto que eu quero tratar com vocês, falar um pouquinho com vocês, porque o normal que nós escutamos em relação a isso, e é corretíssimo, são as propriedades do sal e o objetivo de iluminar algo. Então, o sal, ele era utilizado para preservação dos alimentos, ele era utilizado também para purificar e ele era utilizado para salgar, obviamente. Então, preservar, purificar e salgar, dar sabor. 3 funções aqui do sal. E se ele perdesse essas funções, ele não serve para mais nada. No caso da luz, está falando sobre iluminar, correto? A luz, ela não é útil para si mesma. A luz, a partir do momento que você acende uma luz, você mostra o ambiente, você ilumina a situação, mostrando tudo que há de bom, tudo que há de virtude, tudo que há de belo. Mas também a luz mostra tudo que há de ruim, tudo que há de impuro, tudo o que há de pior naquele ambiente é iluminado e aparece para todas as pessoas. Então, são características dessas duas questões, do sal e da luz. E Deus aqui, Jesus, ele vai nos ensinar que ele vem falando que nós somos o sal. Não é que nós podemos ter características de sal em determinadas situações. Ou que nós podemos ter características de luz em determinadas situações. O que Jesus está falando aqui é que nós somos o sal e somos luz. Isso já está determinado. Como filhos de Deus, eu sou isso daqui. É isso que Jesus espera de nós. E aí vem um ponto muito importante. Nós não fomos chamados para sermos comentaristas da terra. Agora, o que você precisa entender é que você também é um influenciador. As pessoas que estão ao seu redor, pessoas que estão no seu convívio, elas são influenciadas a partir da sua postura. Os seus filhos são influenciados, a sua esposa, o seu esposo, os seus pais, vizinhos, colegas, amigos, conhecidos, pessoas às vezes que você não conhece, aquela pessoa que estava atrás de você na fila do mercado, você estava influenciando ela naquele momento. Todos nós, nas nossas relações humanas, temos troca de influência. Existe hoje nas redes sociais um grande número de pessoas, cristãos, pastores, enfim, cantores, pessoas do meio evangélico, que o Instagram daquela pessoa, as redes sociais daquela pessoa, todos os vídeos são iguais. Acontece alguma notícia, tem algum acontecimento ali no mundo e nós precisamos estar antenados no que acontece, mas a pessoa pega aquele acontecimento e coloca um vídeo. Na minha opinião, isso e aquilo. Aí vem um próximo vídeo. Na minha opinião, isso e aquilo. Ah, mas eu não faço isso. Eu não coloco vídeos nas redes sociais, inclusive, bom, talvez deveria estar utilizando todas as ferramentas que você tem para falar do nosso Deus. Mas isso é uma característica que nós fazemos com nossos conhecidos, com a nossa família, nas reuniões de família. Nós comentamos, somos comentaristas políticos
E às vezes nós não sabemos nada sobre política, mas nós queremos dar a nossa opinião sobre política, sobre violência, cultura, moralidade, sobre a igreja. Ixi, na igreja então chega, não, eu acho que o pastor devia isso e aquilo, aquilo outro. Ou então a famosa frase, a frase muito falada que é: alguém precisa fazer alguma coisa. Você fala, você denuncia um erro, você fala, não, tá errado aquilo. As pessoas não podem ser tratadas dessa forma. Alguém precisa fazer alguma coisa. E aí, talvez esse alguém seja um agente que o Senhor Jesus colocou aqui na terra como sal e luz. Talvez esse alguém que precisa fazer alguma coisa seja você. E é sobre isso que eu quero falar aqui neste vídeo. Nós somos o sal. Nós somos a luz do mundo. Lembrando que essa luz aqui, está falando aqui, é a luz de Cristo brilhando em nós. E aí, eu até escrevi algumas perguntas para nossa reflexão aqui. Porque o número de pessoas que se denomina cristão no mundo, ele tem crescido. Tem crescido. E aí vem a pergunta: se o cristianismo não existisse, como estaria o mundo? Ou melhor, vou mudar a pergunta aqui. Vou melhorar aqui. Como está o mundo hoje, com a quantidade de pessoas que dizem ser sal e luz do mundo? Como é que está o mundo hoje? E eu sei que muitas pessoas podem até pensar, não, mas está falando, isso é profecia. Nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriará e teremos isso, aquilo outro. Ok, eu entendo isso. Mas e como é que está o meu trabalho, o ambiente do meu trabalho quando eu chego lá? Eu transformo aquele ambiente? Como é que está o meu casamento, sendo que eu sou sal e luz? Como é que está o ambiente da minha família? Seus filhos estão aprendendo sobre caráter com você? E aí são questões que nós precisamos refletir. Nós precisamos entender que o que Cristo está nos ensinando aqui é que nós não temos essa possibilidade de, nesse contexto, nessa situação, eu vou ser luz. Neste contexto, eu vou ser sal. Agora, naquela situação, em relação àquela pessoa, ali eu não tenho ali tanta liberdade para brilhar assim, então eu vou incomodar com a minha luz. Ah, não, em relação àquele assunto, eu não sou ali o sal que preserva a pureza. Eu não sou ali o sal que purifica. Não, e nesse assunto eu acho que eu não preciso me envolver. O mundo está carente. O mundo ele está sedento de pessoas com integridade, de serviço, do zelo, de amor. O mundo ele está carente do belo, da excelência, de coisas relacionadas e feitas baseadas em virtude. Nós precisamos, como agentes de Cristo, sermos agentes transformadores. Pessoas que irão, porque é isso que está falando aqui. Olha só o versículo 16, o finalzinho. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens. Não é apenas, existe sim, entre no seu quarto, feche a porta, ore, fale com o seu Deus, tenha intimidade com Jesus Cristo, mas a luz que Ele coloca em você, o sal que Ele diz que você precisa fazer diferença fora. Você foi chamado para brilhar a sua luz. A luz de Cristo em você foi chamada para brilhar diante dos homens, para que se vejam as suas boas obras. E aí vem o ponto principal, para que glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. O meu bem, a minha benfeitura, a minha atitude correta, a minha virtude, a minha excelência, a minha integridade não é para minha honra, não é para minha glória, até porque essa luz que brilha em mim é uma luz de Cristo. E se olha só a seriedade disso, pensa comigo, se eu estiver falhando como sal, ou se eu estiver falhando como luz, pode ser que o nome do Pai
não esteja sendo glorificado. Porque é isso que o versículo fala. E glorifiquem ao vosso Pai, sua luz brilhando diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. E aí, glorifiquem ao Pai que está no céu. Olha a responsabilidade que eu e que você tem. Porque Jesus está falando aqui, está nos ensinando. Ele está nos ensinando que nós somos. Não é questão de local, não é questão de contexto. E nós precisamos ser, porque o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai que está no céu, precisa ser glorificado através das minhas atitudes, através das minhas escolhas. E como eu falei, nós não fomos chamados para ser comentaristas da terra. Nós somos chamados para ser influenciadores de Cristo. E influenciadores que levam a mensagem, que têm as boas novas, que têm a sua luz brilhando diante dos homens, para que o nome do Pai seja glorificado através da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, te fortaleça, te dê visão, estratégia, coragem, virtude e integridade para cumprir o ID da forma correta, para ser um influenciador de Cristo aqui na Terra.